Graças, paz, irmãos, você me conhece, sou o pastor Guilherme e é muito bom ter você aqui com a gente nessa sequência de estudo bíblico que nós temos divulgado através desse recurso da internet durante esse tempo de quarentena. Não podemos nos reunir no templo, mas continuamos pregando, anunciando e ensinando a palavra de Deus através desse recurso tão valioso que nós temos, e hoje é um prazer poder compartilhar com você nossa terceira aula de estudo dentro da carta de Tiago. Convido você a abrir a sua Bíblia em Tiago, capítulo de número 2, onde nós iremos ter a nossa aula de hoje. Enquanto você procura o texto, só recapitulando, nas aulas anteriores, a primeira aula a gente deu uma introdução sobre essa carta e a segunda aula a gente concluiu o primeiro capítulo, trazendo aí a temática do principal desse escrito, que é um convite à vida cristã prática, a viver o evangelho de fato. Se você não assistiu às aulas anteriores, eu te convido a procurar e assistir. Nós temos os links e o vídeo disponível no nosso canal do YouTube, também no nosso Facebook, Instagram. E se você precisar, você pode nos chamar pelo WhatsApp também, para a gente compartilhar com você, tá bom? Caso surja alguma dúvida ao longo do nosso estudo, por favor, envia via WhatsApp para mim, ou então para alguém da igreja que você conheça e peça para me encaminhar, tá ok? E também você pode colocar nos comentários aí do YouTube, onde a gente disponibiliza o vídeo, tá bom? Nós vamos seguir aqui com o nosso estudo, capítulo de número 2 hoje, versículo 1. A gente vai ler só esse versículo, eu vou dar uma orientação aí, uma introdução à aula e depois a gente vai ler a sequência do texto, tá bom? Capítulo 2 de Tiago, versículo 1 diz assim: Meus irmãos, vocês não podem ter fé no nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, e ao mesmo tempo tratar as pessoas com parcialidade. Tiago aqui ele faz uma afirmação muito contundente a respeito de quem pode e quem não pode seguir o Senhor Jesus. Se você ler com atenção, você vai verificar que ele está dizendo que quem trata outras pessoas com parcialidade, ou seja, com diferença, com distinção, não pode ter fé no Senhor Jesus. Ele não está dizendo nem que não pode ser membro de uma igreja, não está dizendo que não pode fazer parte do ministério, ele está dizendo que essa pessoa não está credenciada para ter fé no Senhor Jesus Cristo. Quando nós entendemos o primeiro capítulo, e as aulas anteriores a gente falou um pouco disso, nós vamos perceber o que ele está dizendo, porque Tiago ele começa a discorrer essa carta para um povo que estava em perseguição, como nós já vimos, uma igreja dispersa. Ele, como pastor dessa igreja perseguida, ele envia uma carta encorajando os membros a se alegrarem mesmo em meio às tribulações, e ele diz que a forma que a gente consegue ter uma vida cristã assim, favorável, mesmo em tempos de adversidade, com alegria, mesmo em tempo de perseguição, é quando a gente vive a palavra e não somente escuta ela. Dada essa introdução da carta, no capítulo de número 1, capítulo de número 2 ele começa a falar sobre as características de quem de fato vive a palavra. Ele vai dar aqui algumas características das pessoas que estão credenciadas para seguirem ao Senhor Jesus, para se identificarem e serem reconhecidas como verdadeiros cristãos. E é muito pertinente esse assunto nos nossos dias, porque a gente sempre comenta na igreja que antigamente, alguns anos atrás, a pessoa não precisava se apresentar como crente. O jeito dela falar, o jeito dela se vestir, o jeito dela se comportar, a forma como ela trata a família dela, a forma como ela trabalha, tudo isso demonstrava que ela era seguidor do Senhor Jesus. Hoje em dia, infelizmente, a gente tem perdido um pouco disso, a partir do momento que nós vemos que a igreja tem se aproximado e se parecido cada vez mais com o mundo. E o convite que a palavra de Deus nos faz, especialmente a carta de Tiago que nós estamos estudando, é justamente trazer de novo essa diferença para os nossos dias. Nós, como servos do Senhor Jesus, precisamos ser diferentes. Por qual motivo? Pelo nosso corte de cabelo? Pela roupa que a gente usa? Não. Pelo fato de nós vivermos de fato a palavra de Deus e não somente conhecermos ou falarmos dela. Esse é o convite que Tiago faz, e aqui no capítulo 2 ele começa a apresentar quais são as características de uma pessoa que de fato segue o Senhor Jesus. A primeira delas que ele trata aqui é uma pessoa que trata todo mundo igual. Ela não faz acepção de pessoas, ela não trata ninguém com parcialidade. Nós vamos continuar lendo o texto, você vai entender um pouquinho melhor. Versículo de número 2 fala assim: Porque se entra alguém na sinagoga de vocês com anéis de ouro no dedo, vestindo roupas luxuosas, e ao mesmo tempo entra também um pobre muito mal vestido, e vocês derem um tratamento especial ao que está vestido com uma roupa luxuosa, dizendo: você, sente-se aqui no lugar de honra, e dizendo ao pobre: você fique em pé, ou sente-se ali debaixo do estrado dos meus pés, será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Escutem, meus amados irmãos, por acaso Deus não escolheu os que para o mundo são pobres para serem ricos em fé e herdeiros do reino que ele prometeu aos que o amam? No entanto, vocês desprezam os pobres. Por acaso não são os ricos que os oprimem e levam vocês até os tribunais? Não são eles aqueles que blasfemam o nome que foi invocado sobre vocês? Aqui ele começa a falar
que um verdadeiro seguidor do Senhor Jesus não trata ninguém com parcialidade, com diferença. E o principal motivo que levava a igreja daquela época a tratar alguém com parcialidade era a sua condição financeira. Nós vimos nas aulas anteriores que aquela igreja ela tinha dois grupos de classe e condição social muito distintos. Tinha aqueles que eram extremamente pobres, que se converteram ao cristianismo e que eram a maioria dos membros da igreja naquela época, e tinha também aqueles que eram ricos e que vieram a ter fé no Senhor Jesus Cristo e passaram a congregar juntos. Então imagina, numa época, 2000 anos atrás, onde havia tantas diferenças sociais, onde havia tanta diferença na tratativa, né? A classe rica não se misturava com a classe pobre, e na igreja começou a ter essa convivência. Então apareciam ali diversos conflitos para serem geridos por causa da diferença dessas duas classes. E Tiago, como pastor da igreja de Jerusalém, ele usa desse exemplo para poder trazer aqui qual é a primeira característica de um cristão genuíno. Ele não trata ninguém com diferença baseando-se naquilo que a pessoa pode oferecer, naquilo que a pessoa possui, em qual vantagem ele pode tirar daquilo. E ele começa a discorrer sobre isso aqui. Então, ele começa a argumentar dizendo, gente, se vocês são servos do Senhor Jesus, vocês não podem tratar ninguém com diferença. E não pode ser dessa forma, quando tem um culto, quando tem uma reunião, e ele usa aqui a expressão da sinagoga, que era onde, naquela época, né, no período da igreja primitiva, os cristãos iam até a sinagoga, e lá eles anunciavam o evangelho, e lá começava-se uma igreja muitas vezes, porque as pessoas se convertiam e eles continuavam se reunindo naquele ambiente para poder pregar a palavra, até que começava algum tipo de perseguição por parte dos judeus, e aí habitualmente a igreja migrava para a casa de algum dos convertidos. Mas ele usa essa expressão e ele fala, se na sinagoga de vocês chega um rico e vocês dão um tratamento específico para ele, e quando chega um pobre e vocês dão outro tratamento, vocês não estão vivendo de acordo com a palavra. Vocês acreditam no Senhor Jesus, na confissão, vocês acreditam nele na forma de falar, mas a vida de vocês não demonstra isso. E ele diz que a primeira credencial de um cristão genuíno é alguém que trata todos de forma igual. E isso é muito importante. Ao longo do texto aqui, ele vai nos sinalizando qual é a importância disso de fato. Porque ele vai dizer aqui, e ele começa a discorrer, né, a gente leu até o versículo 8 aqui, ele começa a dizer o seguinte: primeira coisa negativa que acontece como resultado de uma igreja que trata os outros com parcialidade. A gente perde o nosso propósito. Olha só o que ele diz aqui no versículo 4. Ele fala o seguinte: será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos e julgando as pessoas com critérios errados? Ele diz aqui que quem observa e trata a pessoa de forma diferente por causa daquilo que ela tem, por causa da condição financeira dela, ele julga com critérios errados. E isso daqui é muito interessante da gente entender. A primeira coisa que vem à nossa mentalidade, geralmente, quando a gente fala sobre julgamento, é o texto de Jesus em Mateus capítulo 7, onde ele diz para nós não julgarmos, para não sermos julgados. E ele diz ali que a medida que nós usarmos será usada para nos medir também. No entanto, quando a gente considera outros textos da palavra de Deus, inclusive do próprio Senhor Jesus, a gente percebe, inicialmente parece uma contradição. Porque em outros textos mesmo o próprio Senhor Jesus disse: se alguém estiver em pecado, chama essa pessoa em particular e repreende ela. Se ela permanecer no erro, chama uma segunda testemunha e repreende também. Se ela ainda assim insistir em errar, chama ela diante da igreja e corta ela do corpo da igreja, porque não tem jeito, uma laranja podre ali dentro da cesta vai comprometer e apodrecer todas as demais. Quando a gente vê o texto de Mateus 7 dizendo para não julgar, e depois um texto desse, o próprio Senhor Jesus dizendo para a gente expor o pecado da pessoa, né? Logicamente que existe ali uma forma de se conduzir, mas ele fala que deve ser confrontado, deve ser ali cobrado da pessoa. Aparenta uma contradição, mas na realidade não é. Quando a gente entende a palavra de Deus, a gente começa a perceber que algumas confusões que são muito comuns assim na grande maioria das pessoas, elas não deveriam existir. Por isso que nós precisamos olhar para a palavra e entendê-la na sua integralidade, na sua totalidade. Não podemos pegar um trecho isolado das Sagradas Escrituras, que senão o risco da gente falar alguma besteira é muito grande. Eu sempre uso uma frase que eu aprendi no seminário: texto fora de contexto vira pretexto para heresia, né? Então a gente tem que correr disso daí. Quando você for olhar alguma coisa na palavra, vê o que toda a Sagrada Escritura fala a respeito dela. A questão de julgamento, a Bíblia vai nos ensinar que a igreja deve julgar o mundo. E ainda que a igreja um dia julgará até os anjos. Paulo fala isso quando ele escreve aos Coríntios. Qual que é o sentido desse julgamento, então, para que a gente possa entender? Nós não podemos julgar, é o que o Senhor Jesus está dizendo em Mateus capítulo 7, de acordo com o nosso parâmetro de justiça, comparando a falha e o erro e a atitude da pessoa com nós mesmos, dizendo assim: fulano está errado porque ele faz isso, eu nunca faria, nossa, não cometo esse tipo de pecado, esse tipo de absurdo.
Jesus diz que quando nós fazemos isso, julgando de acordo com a nossa justiça própria, é como se a gente reparasse um cisco no olho de alguém enquanto tem uma trave no nosso próprio olho. No entanto, outros textos, como o do Senhor Jesus dizendo que devemos chamar a pessoa e repreendê-la, levá-la até uma testemunha se persistir no erro, levá-la até a igreja se continuar errando, e do próprio apóstolo Paulo dizendo que nós devemos julgar o mundo e até mesmo julgaremos os anjos, quando ele está falando com os coríntios ali e dizendo que as demandas da igreja não deveriam ser levadas para tribunais de homens, tribunais dos gentios, porque a própria igreja deveria resolver a questão. Ele está falando de um julgamento no sentido de representar ao Senhor Jesus. É aquilo que Paulo diz que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós representamos o próprio Senhor Jesus. Então nós devemos julgar o mundo de acordo com a justiça de Cristo. O que isso quer dizer? É o que Paulo está ensinando quando ele escreve aos Efésios no capítulo 5, versículo 11, que ele diz: não participe das obras infrutíferas das trevas, mas reprove elas abertamente. A palavra que ele usa, reprovar, lá no grego, quer dizer que nós devemos exigir prestação de contas e mostrar a alguém aonde ela errou e exigir um conserto. Ou seja, não de acordo com a nossa justiça, mas de acordo com a justiça de Deus. Nós não podemos compactuar com erros, não podemos compactuar com pecados, mas nós devemos mostrar para as pessoas aonde elas estão errando e orientar ela no caminho certo. Isso é vida cristã. Evidentemente que nós precisamos fazer isso com amor e não com um tom assim de carrasco, né? Como se a gente estivesse controlando a vida da pessoa, não com ameaças, dizendo: se você continuar fazendo isso, você vai para o inferno. Nem sempre esse discurso cabe e na grande maioria das vezes ele não é a melhor forma de falar. Nós devemos tratar em amor sempre. Devemos lembrar que Cristo morreu por aquela pessoa para pagar o preço do pecado dela, assim como ele fez por nós. Que a falha que aquela pessoa tem talvez seja diferente da minha, mas que eu também sou humano e sujeito a falhar. Então, da mesma forma que Cristo me amou e me deu salvação e me deu o Espírito Santo para que eu viva uma vida sem pecado, essa pessoa também é alvo dessa graça de Deus. Então, a nossa função como igreja é julgar nesse sentido, mostrar a justiça do Senhor Jesus e conduzir essa pessoa para viver em justiça, viver uma nova vida em Cristo. E quando a igreja começa a tratar as pessoas com parcialidade, ela perde esse propósito. Porque ao invés dela se importar com a justiça de Cristo e ao invés dela querer que todos se amoldem conforme o padrão do Senhor Jesus Cristo, ela começa a considerar aquilo que a pessoa tem. E aí muitas vezes cobra de um e não cobra do outro, porque o outro tem mais poder aquisitivo, porque o outro é mais liberal na oferta, ou porque o outro talvez eu possa ter algum tipo de proveito na convivência com ele. Se eu falar alguma coisa eu vou magoar, talvez essa pessoa não queira mais ser meu amigo, não queira mais estar comigo, não queira mais ter comunhão. E aí como que eu faço? Né? Então olha só como que é delicada essa questão. E como é interessante também a forma como Tiago percebia isso. Se eu não trato a todos da mesma maneira, se eu começo a ser parcial, eu acabo deixando a justiça de Cristo de lado e perco o meu propósito como cristão de julgar o mundo segundo a justiça do Senhor Jesus e de apresentar ao mundo a justiça do Senhor Jesus, e eu começo a julgar os outros de acordo com os meus próprios critérios. É o que está escrito aqui no versículo 4. Em outras versões fala segundo pensamentos duvidosos, ou seja, a nossa mentalidade começa a ser moldada e modificada pela carne e não mais pela justiça de Cristo, e a gente começa a cobrar os outros de forma totalmente errada. Então nós precisamos ter uma vida que seja condizente com a pessoa de Jesus em nós. E o primeiro passo, a primeira característica de uma pessoa que é um cristão genuíno é que ele é imparcial. Ele trata todos da mesma forma, porque o intuito dele é ser um representante do Senhor Jesus e promover a justiça que há em Cristo Jesus, a justiça do reino. Primeira coisa errada que acontece quando a gente perde isso e vive de forma equivocada, nós perdemos o nosso propósito. Segundo problema aqui, que o texto nos apresenta também no versículo 4. Deixa eu acompanhar aqui com você. Será que vocês não estão fazendo distinção entre vocês mesmos? Ou seja, primeira coisa, a gente perde o nosso propósito como igreja, passamos a julgar da forma errada. A igreja deve julgar segundo a justiça de Jesus. Já esclarecemos aí essa confusão que tem acerca do julgamento, que as pessoas dizem: não pode julgar. Calma aí, deve julgar segundo a justiça de Cristo, em amor, para que a pessoa se torne um verdadeiro seguidor do Senhor também.
O segundo aspecto que é comprometido é que nós acabamos criando divisão dentro da igreja. Nós perdemos comunhão. E se nós não temos comunhão com o nosso irmão, querido, nós estamos completamente fora do propósito de Jesus. É por isso que Tiago é tão enfático dizendo, se alguém trata os outros com imparcialidade, não pode sequer ter fé no Senhor Jesus. Por quê? Não faz nem parte do corpo. Promove divisão, cria uma igreja dividida, uma igreja rachada, uma igreja onde tem facções, grupos distintos, sabe aquela famosa panelinha? Isso, irmão, é assim algo que realmente desagrada o coração de Deus. É algo que nós como cristãos devemos zelar para que não aconteça, porque quando isso aparece, é sinal de que a nossa vida não está demonstrando assim a prática do evangelho, é sinal de que nós estamos deixando de aplicar a palavra de Deus e estamos nos tornando apenas ouvintes, como diz Tiago, meros ouvintes que logo se esquecem daquilo que foi pregado. A divisão dentro da igreja, ela enfraquece o corpo de Cristo. A divisão dentro da igreja, ela abre brecha para que o inimigo possa trabalhar ali dentro mesmo, criando competições, criando oposições, criando fofoca, criando intriga. Nós precisamos acabar com a dissensão. Precisamos lembrar que somos um único corpo do qual o cabeça é o Senhor Jesus. Então, se nós somos um único corpo, tem que haver unidade, tem que haver comunhão, tem que haver companheirismo, tem que haver parceria. Essa é a realidade. Quando nós tratamos os outros de forma parcial, ou seja, fazendo diferença, a gente promove divisão ao invés de promover unidade. E Tiago diz que esse tipo de conduta demonstra que nós não temos fé no Senhor Jesus. Por último, ele diz aqui, além de promover distinção entre vocês mesmos, julgam as pessoas por critérios errados ou de acordo com pensamentos duvidosos. E aqui nos demonstra um terceiro problema criado pela questão de tratar os outros com parcialidade, que é a perda da direção espiritual. Nós não agimos e falamos e convivemos mais de acordo com a mente de Cristo, de acordo com a orientação de Deus, de acordo com o que a palavra nos diz para fazer. Mas nós passamos a agir, a tratar, a conviver de acordo com a nossa própria mente, de acordo com os nossos próprios pensamentos. E se os pensamentos passam a ser os nossos e não os de Deus, nós perdemos a direção espiritual. Quando nós perdemos a direção espiritual, irmão, a gente começa a legitimar aquilo que está errado na gente. E isso é um risco muito grande. Porque a partir do momento que a gente se sente no direito de estar errado ou de ser errado como somos, a gente perde aquilo que é necessário para a transformação de Deus na nossa vida, que é o arrependimento. A partir do momento que eu olho para o outro e que eu trato as pessoas com parcialidade, ou seja, com diferença, acho que eu sou superior, ou trato melhor quem é superior e trato de uma forma ruim quem é subordinado, talvez, ou esteja abaixo numa hierarquia eclesiástica ali, eu perco esse filtro da mentalidade de Deus. E acontece que eu não ajo mais de acordo com o que ele me orienta, mas de acordo com o que eu mesmo acho. E aí eu começo a dizer o seguinte, eu sou assim, mas fulano é daquele jeito. Mas se ele pode, eu também posso. Mas nossa, o ministro de louvor faz tal coisa, eu faço muito menos e estão falando. A gente começa a legitimar as nossas falhas. Enquanto na realidade as nossas falhas precisam de arrependimento para que Jesus nos perdoe e a gente possa superá-las, a gente possa viver sem cometer esses erros. Então, queridos, quando nós tratamos os outros com diferença, tudo isso acaba acontecendo. Acaba acontecendo divisão na igreja, perda de direção espiritual e também acaba acontecendo perda de propósito. A gente vive fazendo o que não deve ser feito. A gente deixa de apresentar ao mundo a justiça de Deus e ficamos por aí falando dos nossos próprios interesses. Qual é o conselho prático que Tiago dá, portanto, para a gente poder corrigir esse equívoco? A gente viu que Tiago, sendo pastor, escreve uma carta aconselhando a sua igreja em como se comportar em tempos de dificuldade. Então ele dá um conselho aqui pra gente. Qual conselho que está embutido dentro desse trecho da palavra que nós estamos estudando hoje? Em primeiro lugar, nós precisamos ter a mente de Cristo. Nós precisamos viver segundo a vontade de Deus e não segundo os nossos próprios pensamentos duvidosos, segundo os nossos próprios critérios errados, como diz aqui no final do versículo 4. Então nós precisamos entender que Deus age do jeito que Ele quer, da forma como Ele quer, e que nós somos, assim, servos dEle. Nós não damos ordem para o Senhor. É interessante que Tiago aqui fala, por acaso Deus não escolheu os pobres para terem parte na herança e no reino, para serem ricos no reino? É a mesma coisa que Paulo fala aos Coríntios. Ele diz, Deus escolheu as coisas loucas, vãs e desprezíveis dessa terra para confundir as sábias. Por que Deus age dessa forma? Talvez você já tenha se perguntado isso. A resposta é muito clara, é para que a glória não seja do homem.
Paulo, quando escreve aos Coríntios, fala: entre vocês, muitos poucos eram ricos, poucos eram estudiosos, mas Deus escolheu vocês para que a glória seja dele. Então, quando Deus escolhe os menos favorecidos, quem é glorificado não é o homem pela condição que ele tem, não é a pessoa por causa daquilo que ela possui, mas é o próprio Deus. Então, nós temos que ter a mente de Cristo, no seguinte sentido: tudo é para a glória de Deus. Parar de procurar nossos próprios interesses, parar de desejar a nossa própria glória e voltar a viver como um povo que quer glorificar um único nome, o nome do Senhor Jesus Cristo. Essa mentalidade de Cristo é muito importante e Tiago nos aconselha a adquirir essa mentalidade. Por fim, o segundo conselho prático que ele nos dá é que, além de ter a mente de Cristo, a gente tenha também a atitude do Senhor Jesus, de tratar a todos igualmente. Ele diz aqui que Deus escolhe os pobres, mas não nega, não rejeita os ricos, né? E traz à nossa memória o que Paulo escreve aos Filipenses, capítulo 2, dizendo que Jesus esvaziou-se da sua própria glória, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a homem, foi obediente até a morte de cruz, né? E ressuscitou ao terceiro dia, e por causa da obediência dele, Deus deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome do Senhor Jesus se dobre todo o joelho no céu, na terra e debaixo da terra. Ele começa toda essa descrição da obra salvífica de Jesus dizendo o seguinte: tende em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus. Que sentimento é esse? Humildade. E eu gosto do significado da palavra humildade no original grego. Quando Paulo escreve, quando ele fala sobre humildade, ele usa uma palavra que significa não se levantar muito do chão. É uma expressão que era usada naquela época que tem esse significado, esse conceito, não se levantar muito do chão. O que isso quer dizer? Para nós sermos humildes, nós precisamos permanecer prostrados diante do único que realmente merece receber todo o louvor e toda a glória, que é o Senhor Jesus Cristo. Quando nós permanecemos prostrados debaixo da mão do Senhor, Ele nos exalta. Então, que a gente possa realmente viver a palavra, que nós voltemos a ser um povo conhecido pelas nossas atitudes, que as pessoas olhem para nós e vejam a graça do Senhor Jesus, assim como era antigamente, e que a gente possa colocar em prática esse conselho aqui do pastor Tiago, né, o autor da carta aqui, o irmão do Senhor Jesus, que a gente possa não tratar ninguém com diferença, mas tratar todos iguais, da forma como nós somos tratados por Deus, tendo a mentalidade do Senhor Jesus e tendo as atitudes de humildade também do Senhor Jesus. Eu espero que essa aula tenha te abençoado. Na próxima semana nós vamos falar de uma segunda característica de quem é um servo autêntico do Senhor, que é a observância da lei. Talvez você se assuste aí e fale: puxa, mas a lei foi abolida, Jesus agora ele cumpriu, não precisa mais ter a lei. A gente vai entender direitinho o que Tiago diz aqui na continuação do capítulo 2, quando ele fala que nós precisamos observar a lei da liberdade, tá certo? Então que você possa acompanhar essa sequência de estudos, conto com você na próxima semana, veja os vídeos anteriores se você ainda não assistiu, divulgue esse daqui, tá bom? Para quem você gosta, para quem você ama aí, que ame também conhecer a palavra de Deus e que juntos, mesmo distantes, a gente possa continuar sendo edificado para a glória do nome do Senhor, tá bom? Deus abençoe você, até logo.